Gálatas, capítulo 3, do versículo 26 até o versículo 7 do capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Eu estou lendo aqui na NVT, ok? Nova versão transformadora. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Capítulo 4. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores e até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia com os escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Nós estamos aqui na série em Gálatas, livro da carta, na verdade, do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, que fica na Anatólia, região da Turquia. Já falamos um pouquinho sobre isso. Nós estamos aqui no meio da carta, na verdade, passando aqui do meio da carta hoje. Na semana passada nós vimos que a finalidade última da lei mosaica, da lei dada lá para o povo de Israel, era encaminhar as pessoas, encaminhar os pecadores, fazer com que os pecadores entendessem a gravidade da sua situação e encaminhá-los a Jesus. Quando Jesus chega na história, ele é a única solução, fica claro, ele é a solução do problema do predicamento humano. Ele é a resposta de Deus para resolver aquele problema inicial lá da criação. Na criação, quando o homem levanta o punho para Deus e diz: eu vou viver do meu jeito e eu não preciso de você, Deus. Temos falado aqui que não se trata de sermos todos más pessoas. Eu creio que todos aqui são excelentes pessoas, mas a questão é que os nossos méritos não nos fazem justos diante de um Deus santo. Essa é a questão. Você pode ser a pessoa mais legal do mundo, você não é 100% bom 100% do tempo, e isso basta para te condenar diante de um Deus santo. Essa é a questão. Nós vimos então que a finalidade da lei era deixar claro para as pessoas a sua situação diante de um Deus santo, e encaminhá-las para Jesus quando fosse a hora. Era instruir para que essas pessoas perdoadas, uma vez perdoadas e livres e seguras em Cristo, perdoadas dos seus pecados e livres e seguras em Jesus, vivessem coerentemente o relacionamento de amor com Deus, o relacionamento ou os relacionamentos de amor dentro da família de Deus, e serem testemunhas desse Deus que ama e quer salvar. Essa é a finalidade. A adoção, fazer parte da família e daqui para frente começar a falar: essa família é 10. Eu amo essa família. Você não faz ideia de como essa família faz diferença na minha vida. Quer saber? Vamos lá em casa, vamos bater um papo, vamos tomar um café lá com meu pai. Vamos conversar? Porque tem mais espaço na casa, muito mais espaço. E o mundo está sedento pelo senso de pertencimento. As pessoas buscam significado o tempo todo, buscam comunidades, buscam pertencer e buscam respostas nessas comunidades. O fato é que o senso de pertencimento é algo que bate no coração do ser humano. Ele precisa, está dentro dele. E nesse ponto da carta nós chegamos ao ápice de tudo que Paulo escreveu aos Gálatas até aqui, e tem a ver com essa questão do senso de pertencimento. E o que ele vai falar nesse momento é que nada, absolutamente nada na criação, é superior
a nossa identidade em Cristo. E a identidade em quem eu sou em Cristo tem muito mais a ver do que uma identidade meramente pessoal, que já é uma coisa muito legal, mas tem a ver com essa ideia de pertencer a algo que é muito maior do que eu mesmo. Isso faz parte de quem eu sou em Cristo. É por isso, queridos que estão na internet, que eu digo para vocês que viver o evangelho sozinho dentro de casa não é uma coisa muito legal. Porque faz parte da nossa identidade estarmos em comunhão. Eu sei que muitos de vocês são impedidos por questões de saúde, por limitações físicas, e a gente entende isso. É por isso que sempre nos dispomos a ir até você. Mas isso aqui precisa acontecer na vida da igreja. Relacionamentos. Agora, entenda, não é simplesmente chegar e sentar no banco, na cadeira da audiência, participar do culto, levantar e ir embora. Diz respeito a olhar para o lado e identificar quem é a pessoa que está aqui comungando comigo dessa fé. Não olhe para a sua fileira, mas eu peço que você olhe para uma fileira onde há pessoas... Olha, dá uma olhadinha no geral aqui, dá uma olhadinha, olhem-se, olhem para os lados. Você conhece todo mundo que está aqui? Você sabe o nome de todo mundo que está aqui? Se você sabe, você é um fenômeno. Eu não sei, eu esqueço. Na hora da apresentação, todas as pessoas com quem eu conversei, Silvia, Regina, falei com os visitantes, 10 minutos depois, esqueci o nome. Talvez seja a idade, possivelmente. Mas o fato é que, ainda assim, nós somos família. Eu posso até dar uma de vovó Edu Virges, a minha avó se chamava Edu Virges, que quando chamava um neto, chamava toda a prole, e acertava no último. Wagninho, Elia, Flavinho, Dezinho, quando chegava no último, agora acertou. A gente ficava esperando ela falar o nome. Ok, agora eu vou. Você pode ter esse momento de vovó Edu Virges no seu trato com... Fala o nome, não tem problema. Mas o fato é que nós precisamos nos reconhecer como família. A nossa identidade em Cristo é uma coisa que vai muito além de nós mesmos. Diz respeito completamente a você, mas vai muito além de você. Nós precisamos carregar essa marca na nossa vida, na nossa identidade com Jesus. Mas, enfim, vamos em frente aqui. É interessante que o Keller faz uma citação de um autor chamado Ferguson Sinclair, nesse livro que eu estou usando aqui para trabalhar um pouquinho mais as nossas mensagens. E o Sinclair faz essa síntese que eu acho que é brilhante sobre essa questão que nós estamos trabalhando aqui, que Paulo vai trabalhar nesse texto agora, a partir do versículo 26 do capítulo 3 em diante, que é essa questão desse senso de pertencimento, né? O que significa essa coisa de ser filho de Deus, né? E ele fala o seguinte: a ideia de que somos filhos de Deus, filhos e filhas do próprio Deus, é a mola propulsora da vida cristã. Nossa condição de filhos de Deus é o ápice da criação e o objetivo da redenção. Deixa esse negócio entrar um pouco em você aí. Deixa esse negócio ecoar um pouco dentro da sua mente e do seu coração. Porque esse negócio é grandioso. É brilhante. Mas não é porque ninguém pensou nisso. É simplesmente uma forma muito elegante de falar algo absolutamente verdadeiro e grandioso. Quem eu sou em Cristo e as relações que nós temos uns com os outros em Cristo são a mola propulsora da vida cristã. Ápice da criação, objetivo da redenção. Filiação. Esse negócio é grande. Esse negócio é poderoso. Então, quando você fala, quando você lidar com o conceito filho de Deus, respira fundo. E se deixa encher e permita-se ser seduzido, no bom sentido, pela grandiosidade desse negócio. Bom, mas na prática, o que significa isso? Para a gente conseguir entender um pouco melhor a grandiosidade disso. Porque às vezes falta a gente pensar e estruturar um pouquinho melhor o nosso pensamento. Resumidamente,
O que significa ser filho de Deus? Significa que o senso de pertencimento que todo ser humano tem foi santificado e foi verdadeiramente, foi genuinamente, foi plenamente satisfeito, porque agora você faz parte da família de Deus. Deus é o teu pai, Jesus é o teu irmão mais velho, é aquele baita irmão mais velho. Aquele cara que se admira mesmo, aquele no qual você coloca a sua vida. Ele fala, esse cara não vai me deixar na mão. Porque não deixa. Não deixa. Até porque, na hora em que você mais precisou, ele morreu por você. E não ficou morto. Ainda mostrou que tem um poder fenomenal, sensacional, único, de vencer a morte e comunicar todo esse conjunto virtuoso de justiça para você, que é o irmão mais novo, miseravelmente necessitado. E diz para você, você é meu brother, eu amo você. Eu estou usando uma terminologia um pouco... Mas entenda, isso em nada diminui a nossa reverência por Jesus. Só faz aumentar a admiração por Ele. Se não fosse Ele ocupar o espaço, eu e você estaríamos muito mal, mas bem mal, numa situação de dar dó. E, no entanto, Ele fez o que fez. Então a gente já olha e fala, tem um paizão, queridão, que é muito amoroso, mas não é fofo. Você sabe que eu não gosto dessa história de Deus fofo, mas é um baita pai. Que paizão. E esse irmão mais velho, que brother, né? Que brother. Além de tudo, ele é nosso rei. Olha que interessante. É irmão, mas é rei. E chama a gente para reinar com ele. É uma loucura esse negócio. Vai ser generoso assim, né? Que generosidade é essa? Mas olha só o que Paulo está falando, como ele constrói esse argumento de maneira muito... É que a gente chegou no ápice de todo o argumento de Paulo até aqui em Gálatas. E é por isso que a gente tem que ler com atenção isso aqui. Olhe só o versículo 26, porque ele é chave aqui nesse texto. Ele é o ápice desse momento. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Há 3 informações impactantes aqui só nesse versículo. O primeiro é que você e eu que cremos em Jesus já fazemos parte da família de Deus. E quando ele fala de fazer parte da família de Deus, ele diz, você já é filho adulto, você já não é mais criança necessitada de tutela. Você já é um filho adulto. A lei de Deus ainda cumpre um papel na sua vida no sentido de dizer para você o que é certo e o que é errado, mas ela não tem mais nenhum papel condenatório, porque o irmão mais velho já cumpriu esse negócio no seu lugar. Segunda a afirmação impactante aqui é que a nossa filiação é sobrenatural, é movimento de Deus, não é movimento humano. É sustentado pelas mãos do Todo-Poderoso. Os vínculos são eternos, os vínculos são divinos, os vínculos são sustentados pelo caráter de Deus e nada pode romper esse vínculo. Nada. Nada. Como eu gosto de dizer, ou como falava o querido professor lá do seminário, usando o exemplo de Aslan, um personagem lá da série As Crônicas de Nárnia, você está absolutamente seguro nas garras do leão. É um paradoxo, né? Porque se tem um lugar que a gente não se sentiria seguro, seria nas garras de um leão. Mas aquele leão não é domesticável, mas é um leão querido. E ninguém escapa das suas mãos protegido por ele, ou das suas garras protegidos por ele. Uma terceira afirmação é que essa condição, como eu disse, é irrevogável. Já fazemos parte da família de Deus, nossa filiação é sobrenatural, é movimento de Deus e é uma condição irrevogável. Esse termo em Cristo Jesus é usado por Paulo dezenas de vezes nas suas cartas. E diz respeito a essa união com Jesus que é inabalável, que é irreversível. E ao ponto, e ela é culminada, ou ela basicamente ela é selada com a habitação do Espírito Santo na nossa vida. Se você olhar lá em Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 15 a 19, você vai entender, ele vai falar mais uma vez sobre isso, ele vai explorar esse conceito, essa verdade teológica. Olha o que ele está falando lá.
Quando ele fala sobre sermos habitados pelo Espírito, e o que isso significa? Significa que estamos unidos com Jesus, fazemos parte da família, é o nosso certificado de adoção. Vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Olha só, a mesma referência aqui. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. O fato é que essa família tem um final feliz. Ela pode ter alguns capítulos meio densos. A história pode passar por caminhos meio estranhos, mas sabe o que você faz? Eu lembro de uma vez, que a primeira vez que nós pegamos um avião para fazer uma viagem internacional, Elaine e eu. Natural nervosismo. Né? A minha esposa é muito corajosa, mas voar não é bem algo que ela ama fazer. E eu lembro que ela estava bastante nervosa na decolagem. Eu já tinha voado acho que umas 2 vezes, mas era a primeira juntos. E ela falou, bem, o que a gente faz? Estou nervosa aqui. Falei, olhe para as comissárias e comissários. Se eles ficarem desesperados, você pode ficar desesperada. Enquanto eles estiverem tranquilos, mesmo no sacolejo mais amedrontador desse avião, fique sossegada. Eles sabem o que está acontecendo. Então, a regra tácita ao entrar num voo, olhe para o comissário. Se ele se afivelar, afivele-se. Se ele sentar, sente-se. E se ele mandar você ficar quieto, fique. No meio das crises sombrias da vida, família do Senhor, olhe para o papai. O papai nunca vai ficar desesperado. Na verdade, não há desespero algum no seu semblante em tempo algum. Essa é uma verdade que a Bíblia nos revela. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, preciso conhecer quais são as características do Pai do céu, para entender que eu não preciso ficar desesperado. Posso ficar perplexo às vezes, posso ficar um pouco inquieto às vezes, posso ficar um pouco desconfortável muitas vezes, mas jamais desesperado. Então, perceba, já fazemos parte da família de Deus, nossa filiação é sobrenatural, é movimento de Deus, e essa é uma condição irrevogável. E ele continua aqui no versículo 27, todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Jesus. A ideia aqui de revestir-se, unido, eu vou pegar aqui, vou inverter um pouquinho a ordem, vou falar primeiro do revestir-se. A ideia aqui é tirar uma roupa e colocar uma roupa nova. O revestir-se de Cristo é um ponto de inflexão na nossa vida. É o grande ponto de inflexão na nossa vida. E você usa então essa metáfora, colocar essa roupa nova. O que é colocar a roupa nova? É a admissão dessa nova identidade e o abraçar as implicações dessa nova identidade que nós temos em Jesus. Deixa eu ler para vocês aqui 3 textos rapidamente aqui. Acho que é importante ler esses textos para nós entendermos do que se trata esse vestir-se aqui. O primeiro deles aqui é 1 Pedro. Se você quiser acompanhar na sua leitura, na sua Bíblia, fique à vontade. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Você conhece esse texto. Vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Essa é a razão. Perceba, isso é implicação. Essa é a realidade na qual eu e você estamos colocados. Essa é a nossa nova identidade e já mostra, inclusive, implicações disso. O outro texto, Lucas, capítulo 9, versículo 23. Disse o Senhor Jesus à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Existe aqui um ponto de inflexão que diz respeito a mudanças que Deus quer fazer na nossa vida, e nós precisamos identificá-las, e esse novo homem precisa começar a cumprir o seu papel, debaixo, claro, do patrocínio e do poder do Espírito Santo. Sozinhos a gente não dá conta. O Keller ele vai explorar bem aqui nesse livro esses ensinos contidos no revestir-se.
O que significa vestir uma roupa? E o que significa estar vestido de uma nova roupa que nos assemelha a Jesus? Bom, ele coloca alguns pontos interessantes aqui. Primeiro, as nossas roupas revelam quem nós somos. Elas dizem muito a seu respeito. Como você se veste, comunica quem você é, não é verdade? Quando você vai a uma entrevista de emprego, como é que você se veste? Quando você vai ao trabalho, é claro que você não vai trabalhar como técnico de windsurf de terno. Mas mesmo dentro do ambiente, você usa uma roupa que caiba, que seja uma boa roupa, que seja identificada com uma roupa que preste, que diga respeito. O fato é que as nossas vestimentas dizem quem nós somos. O segundo ponto aqui é que as suas roupas elas têm maior proximidade com você do que qualquer outro bem. Elas estão coladas no seu corpo. Dá para pensar nisso? O terceiro ponto aqui é que revestir-se de Jesus, vestir-se de Cristo, é ser como Ele, então. Essa ideia de que Jesus está colado em mim. Eu estou colado nele. A gente está grudadinho. Ao ponto de me olharem e verem uma coisa só. Você não está olhando para mim e está vendo simplesmente meu paletó, a parte de mim. Você não está olhando para mim e vendo a minha camiseta. Você não está me desmontando, espero que não. Me desmontando para ver quais são as peças da minha roupa, a parte de mim. Você está vendo quem eu sou, vestido assim. A ideia é que as pessoas nos vejam e vejam Cristo em nós. Esse é o ponto aqui. E, em último lugar, roupas são ornamentos que cobrem a nossa nudez. Cristo cobriu a nossa nudez. Causada lá na queda. Não nudez física, embora haja o conceito de nudez lá, mas essa nudez que nos mostra quebrados, fraturados diante de Deus. Incompletos, imperfeitos. Nossa nudez, ela é tratada. Eu posso me apresentar sem vergonha. Você entendeu o ponto? Note, o que significa ser, você que vai ser batizado, você está comunicando publicamente que você está unido a Cristo, unido à família de Deus, e que isso é uma decisão que muda a sua vida e ela tem peso radical sobre você. Isso muda tudo na sua história. Não é simplesmente um movimento religioso, um rito que você vai cumprir. Eu adotei uma religião. Qual foi? É o cristianismo. Eu achei interessante o pacote de benefícios, entende? Se você vai por essa linha, eu quero te dizer que você não entendeu, você não analisou bem o cristianismo. Porque se a gente for fazer uma comparação meramente humana, religião by religião, religião por religião, o cristianismo não entrega o melhor pacote em vida. É o pior pacote. Porque diz para você negar tudo e confiar no Deus que te garante a eternidade. Vai fazer outra coisa na vida. Vai fazer alguma coisa que te dá uma troca imediata. Se você quer uma religião para chamar de sua, conceito de religião para preencher aí o seu ímpeto religioso, não se dobre a Jesus, porque você vai quebrar a sua cara. Dobre-se a Jesus porque você se reconheceu como pecador carente da misericórdia, salvação e perdão de Deus. Só. E aí sim o cristianismo vai fazer sentido. Se for apenas uma religião, é a pior religião para você escolher. É só olhar a história. Os cristãos não costumam se dar muito bem durante a história. Embora a cristandade tenha cometido muitos erros também. Mas uma coisa é lidar com a cristandade, outra coisa é falar do cristianismo. São duas coisas completamente distintas e a gente precisa saber separar as duas. Mas esse é um outro papo também. Então, para Paulo, o batismo ele era aqui tanto sinal exterior de resposta da fé individual, quanto compromisso com essa nova comunidade, com essa nova família que pertence a Cristo. É um compromisso tácito para o resto da vida. Eu sou um com você, meu irmão. O que significa isso? Significa muita coisa. Ele continua aqui. Veja como ele continua no versículo 28. Não há mais judeu, nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo. E agora que pertence a Cristo, versículo 29, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Ser filho de Abraão significa, você é o cumprimento da promessa que foi feita a Abraão lá atrás. Você lembrou? A gente já discutiu isso, a gente já falou sobre isso.
que em você, Abraão, sem que você mereça, sem que você tenha feito nada por isso, eu vou usar você como instrumento improvável para mostrar que eu sou o Deus Todo-Poderoso e vou, através do teu descendente lá na frente, abençoar todas as nações da terra. Isso se cumpre em Cristo, e a gente vê a evidência dessa promessa cumprida aqui, hoje, agora. Você que professa a fé em Jesus Cristo é uma evidência clara de que Deus cumpriu a promessa feita a Abraão. Era um momento de você dar um glória a Deus, aleluia, bem pentecostal agora. Só os meus sobrinhos são presbiterianos que podem ficar um pouco mais contidos. Né, Lucas? Mas se quiser dar um glória a Deus, aleluia, também eu não conto para ninguém lá em Lençóis, não se preocupe. Gente, esse negócio é sensacional. É fabuloso. Percebe o que é? Você é evidência da promessa feita a Abraão há mais de 3.500 anos atrás. Você é prova viva. Abraão não sabe que você está aqui. Mas quando Deus fez a promessa para ele lá, ele já te viu sentado aqui, salvo pelo sangue do Cordeiro. Nossa, esse negócio é grande, hein? É maior do que o Palmeiras ganhou o campeonato. Marcelo, me desculpe. Ou o Flamengo. Desculpe a Flamoema. Você pode... São paulinos, assim... O único time que vale a pena torcer nesse mundo é o 15 de Piracicaba, vocês sabem disso. Gente, percebe? Olha o tamanho desse negócio. A grandiosidade disso. Nós levamos vidas muito pequenas com Deus. Pequenas, diminutas. E Deus está falando, mas por que você está brincando nesse canto do teu quarto aí, quando tem um quarto inteiro para brincar? Tem uma casa inteira para descobrir, para explorar. Tem um quintal enorme. Por que você está nesse cantinho? Por que você está debaixo da sua escrivaninha, filho? Nós vivemos a vida cristã, na maior parte do tempo, debaixo da escrivaninha, porque queremos brincar de cabaninha. Vai fazer uma cabana enorme lá no quintal. Brinca de nômade no quintal. Vai fazer missões não sei aonde. Sabe essa coisa de viver a aventura da vida nos termos de Deus, com a grandiosidade para a qual você e eu fomos chamados para viver? É isso aqui, você é filho do Deus Altíssimo. Aceita que dói menos. Porque esse negócio é grande. Não é pequeno, não. Não tem nada a ver com o teu mérito. Isso não te faz uma pessoa acima dos outros. Isso só te faz alguém redimido que quer comunicar a possibilidade dessa redenção a tantas outras pessoas que ainda não foram alcançadas. Você sabe o valor disso. Você sabe o poder disso. Você sabe como esse negócio muda a sua vida. Mudou, não mudou? Ou está mudando? Sim ou não? Sim. Falemos com convicção. Saia debaixo da escrivaninha nesse momento. Sabe, aventure-se na vida cristã nos termos de Deus. Para de viver essa vida encolhida. Isso aqui não é teologia da prosperidade, gente. Nós somos chamados para sermos sacerdotes. Para vivermos essa filiação com o poder para a glória do Senhor. A ideia é que nós cuidemos uns dos outros com esse amor que não cabe em nós, que sejamos veículos desse amor que não cabe em nós, e com isso a sociedade olha para a gente e fala, cara, esses caras são diferenciados mesmo. A igreja de Atos fazia isso, vivia isso. Nós precisamos viver isso. Detalhe, isso só pode ser produzido a partir do momento em que eu clamo por isso, eu peço por isso, eu almejo por isso. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra. É por isso que nós temos pedido por avivamento. Sem o movimento do Espírito, eu não consigo viver assim. Preciso do poder de Deus agindo em mim. Precisamos lembrar, queridos, que aqui o que Paulo está dizendo, o amor de Deus na cruz implodiu barreiras étnicas, barreiras econômicas e sociais, barreiras antropológicas, barreiras identitárias. Vamos usar o termo do inglês que eu detesto, eu não gosto, porque isso não se aplica muito bem ao português. Barreiras de gêneros. Lembrando que existem apenas 2 gêneros, homem e mulher, mas que não existe diferença ontológica entre eles. Homens não são mais importantes que mulheres e mulheres menos importantes do que homens. É a mesma coisa, ou vice-versa.
e que você não resolve os problemas sociais, os problemas antropológicos, sociológicos advindo dessas diferenças ao longo da história, dando uma invertida, dando um cavalo de pau aí e capotando na sequência, que é o que o feminismo propôs e fez e está fazendo. A resposta para o machismo não é o feminismo. A resposta para o machismo é um coração masculino rendido a Jesus. Ponto. Que começa a entender o que significa ser homem nessa vida. Você não precisa fazer nenhuma espécie de programa pagando milhares de reais no meio da montanha para entender o que significa ser homem. Basta abrir a Bíblia e ler. Basta abrir a Bíblia e ler e viver. Perceba, essas barreiras foram todas caídas. E quando eu uso o termo identitário aqui, eu faço sem qualquer conotação ideológica, tá bom? Por favor. O que Paulo está falando é que nós somos um em Cristo. Que Jesus fez de todos nós um único povo que compartilha de uma mesma identidade. E essa identidade é concedida pelo Senhor. Pertencer a Cristo significa que as bênçãos destinadas a Jesus como descendente de Abraão, aquilo que a gente viu no versículo 19, semana passada, são compartilhadas conosco em razão desse nosso novo status. É um privilégio que deve ser celebrado e promovido. Nós devemos zelar pela unidade feita lá na cruz. Isso é celebrar a morte e ressurreição de Jesus, como filhos de Deus sem culpa. Faz parte desse processo. Entenda, nada nesse mundo tem poder para dividir os cristãos. Nada. Desde que os cristãos vivam realmente no poder do Evangelho. Temos vivido assim? Algo tem tentado nos dividir? O ano que vem tem eleições. E eu quero aqui desafiar você a não ser um elemento de divisão dentro do corpo de Cristo, ok? Nós já sofremos demais, com divisões, com polaridade política dentro da igreja. Não faz o menor sentido isso. É uma vergonha. 2022 foi uma vergonha. E eu espero que 2026, a despeito do que vai acontecer aí, que os cristãos não colaborem para o engrossamento desse caldo nervoso, terrível que se tornou essa nação. Eu não tenho esse direito, você não tem esse direito. Você pode ter as suas convicções políticas, desde que elas estejam harmonizadas com a palavra. Você não pode ser incoerente. Eu creio em Jesus, mas a minha posição política seja coerente. Seja coerente. Agora, por favor, não seja instrumento de divisão na igreja por conta disso ou qualquer outra coisa. Cuidado com os grupinhos de WhatsApp. Cuidado. Pare de ficar mandando mensagens azedas, ácidas para os seus desafetos, ainda que não sejam cristãos. Muito menos, ou sei lá, se mais para o cristão, menos, enfim, não mande mensagem ácida e azeda para ninguém. Eu sei que dá vontade às vezes. Mas você, como nova pessoa em Cristo, tem poder para dizer não para você mesmo, lembra-se? Lembremos do que nos faz pecar. Está lá em Tiago capítulo 4, versículo 1. Lembremos do que Jesus fala sobre como nós devemos agir quando tivermos desavenças entre nós. Está lá em Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 18. E o nosso alvo é aquilo que é dito lá em Provérbios 17 e 17. Em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Às vezes dá trabalho amar os outros. Na verdade, quase sempre dá. Às vezes eu tenho que falar, pô, Senhor, sério mesmo que eu vou ter que... Aí eu tenho que lembrar, e Deus me lembra. Mas você lembra aquela vez que o fulano fez isso com você, te amou, saiu que você... Você lembra quando você deu trabalho? Aí Deus manda todo um catálogo de lembranças negativas sobre mim, para lembrar como é que eu devo agir. Lembrando daquilo que fizeram por mim sem que eu merecesse. Porque quem pertence a Cristo, queridos, é corresponsável pela unidade feita por Cristo na cruz. Ser um cristão é um privilégio. Estar na família de Deus é um privilégio. Honrar a família é demonstrar gratidão por esse privilégio recebido. E como nós honramos a família? Marcos 12, 33. Buscando amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É assim que a gente faz. Não dou conta. Joinha. Dependa do Senhor. Busque provisão no Espírito Santo. Busque se revestir do Espírito Santo para que isso possa ser encaminhado. E aguarde, você vai ver. Ser cristão é um privilégio.
E aqui eu quero ser muito rápido aqui. Paulo vai falar sobre isso aqui nos capítulos dos versículos 1 até o 7. O que nós precisamos fazer aqui? O que nós devemos fazer? Quero ser mais propositivo. Primeiro, celebrar nossa maturidade em relação à lei. No versículos 1 a 2, ele fala, portanto, pense da seguinte forma, enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. A ilustração aqui é de alguém que tem que alcançar a maioridade, e tendo alcançado a maioridade, já não precisa mais ser guardado, já não precisa mais ser tutelado. Essa descrição, essa ilustração que Paulo faz aqui, é de uma criança que, apesar de ser herdeira, ela não tem liberdade alguma de ação até que atinja a maioridade. Um conceito que nós entendemos bem aqui. Qual é a maioridade da maioridade absoluta aqui no Brasil? 21 anos. Se você precisa fazer alguma coisa, se você precisa ter domínio sobre as suas ações, você precisa ser emancipado, não é verdade? É assim que funciona a lei. O conceito a gente conhece bem. E essa criança ela passa a ser um herdeiro pleno quando ela atinge a maioridade. Então ela não precisa mais de tutores, ela não precisa mais de guardiões. E aí ela pode desfrutar da herança dela plenamente. Essa é a analogia que Paulo está fazendo aqui. Ela só pode desfrutar da herança plenamente quando alcança essa condição de não estar mais sob a tutela, sob a guarda. No caso aqui a associação é com a lei. Então, basicamente, qual é a relação que Paulo está fazendo aqui? Infância espiritual é igual a viver sob a lei, que é igual a restrições, medos e incertezas. Uma vida de infância espiritual é uma vida caracterizada por restrições, medos e incertezas. E já uma vida de maturidade espiritual é viver sob a graça, uma vida de liberdade, segurança e confiança. Eu falei, vocês estão nessa condição de liberdade, segurança e confiança. Não queiram mais viver como crianças tuteladas. Vocês não precisam mais disso. Já foram libertados. Já estão libertos. Parem com isso. O segundo ponto é que nós precisamos aprender a celebrar a liberdade da escravidão da lei. Ele vai falar, olha, o mesmo acontecia conosco, éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos desse mundo. O que Paulo está afirmando aqui é que todos os seres humanos são escravos espirituais antes de fazerem as pazes com Deus mediante a fé em Jesus. Todos. Não importa quão legal e bonito você é. Todos. É uma condição humana. Está lá em Romanos 12, e ele vai falar o seguinte, né? Em algum momento ele fala, olha, até os gentios. Por que você pode ser considerado escravo? Por que você é considerado escravo? Porque a lei moral implementada no coração de cada homem o denuncia. Olha só o que Paulo fala em Romanos 2, 14 e 16. Até os gentios, até os não-judeus que não têm lei escrita, quando obedecem à lei instintivamente, mostram que conhecem a lei mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que eu anuncio. O que ele está querendo dizer aqui? Que você sai de fábrica com a lei moral de Deus gravada no seu coração. Você pode aprender a contorná-la, você pode aprender a ignorá-la, mas você não pode, de forma alguma, anulá-la no seu coração. Até o pior bandido sabe quando está errando. Até o pior criminoso sabe quando está cometendo crime. Até o pior mentiroso sabe quando está mentindo. Por mais que ele diga que é a alma mais santa do mundo. Agora sim a citação de Keller. Olha só o que ele elabora aqui. Em certo sentido, todos nos encontramos debaixo da lei, mesmo que nunca tenhamos ouvido falar da Bíblia ou de Moisés. Por quê? Porque todos tentamos viver desesperadamente à altura de determinados padrões. Somos ansiosos e vivemos sobrecarregados pelas preocupações. Nossos relacionamentos com o divino, ou nosso relacionamento com o divino, é distante ou inexistente sem Cristo. Esse desespero pode acabar a qualquer momento se você se render a Jesus. E se você já vive uma vida com Jesus, você não precisa ficar desesperado e ansioso de nada. Mas existe um último ponto aqui, celebrar a beleza extraordinária da adoção. Quando chega no versículo 4, até o 7, ele fala, mas quando chegou o tempo certo, o tempo de Deus, o tempo que Deus tinha em mente, o tempo perfeito, ele enviou seu filho nascido de uma mulher sob a lei. Basicamente, ele se identifica, ele vem para se identificar com o homem que tem um problema. Você tem um Deus que se identifica.
que vem em socorro, que não te deixa à deriva. Isso tem a ver, isso comunica um poder soberano, um poder tremendo, um amor colossal, uma bondade impetuosa que nós precisamos considerar. Ele fez isso para resgatar todos nós que estávamos sob a lei, tivéssemos ela escrita ou não, a fim de nos adotar como seus filhos. Então percebe que a intenção de Deus sempre foi a adoção. Ter uma casa cheia. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, o selo, aquela convicção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Aquilo que ele já falou aqui em Romanos 8 também. Olha só o versículo 7. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele, e isso não tem reversão. Se você é filho, então, a minha recomendação, a minha sugestão, na verdade, o meu encorajamento é: haja como tal. Seja filho. Viva como filho. Celebre como filho. Alegre-se como filho. Assuma o compromisso como filho. Porque o papai dá conta do recado. Você não está sozinho. Os dias talvez sejam difíceis aí pela frente. E talvez a família se veja um pouco, mas lembre-se, na hora do aperto, como é que o papai está reagindo? Sussa. Sem crise. E deixa o seu coração ser acalmado por isso. Para você refletir um pouquinho em casa. Como você se sente em relação ao fato de ser filho adotivo de Deus? Pense intencionalmente sobre isso. Discuta isso no seu pequeno grupo. Como é que a gente tem lidado com isso aqui? Você tende mais a viver como um escravo ou como filho? Por quê? Segunda pergunta, em qual área da sua vida você precisa lutar para se lembrar que está revestido de Jesus, revestido de Cristo? Que diferença praticar a presença de Jesus faria nesse aspecto que você está identificando? Pergunta 3, que barreiras dividem as pessoas onde você vive? Eu já citei uma hoje. E pedi a você, clamei a você, exortei a você que essa barreira não mais nos divida. Aliás, nenhuma divida. Mas essa está bem identificada e ela está bem latente dentro do tecido social brasileiro ainda. Mesmo dentro da igreja. Que barreiras dividem as pessoas onde você vive? Como podemos derrubá-las dentro e de dentro da CB Moema? E o que você pode fazer para colaborar com isso? São perguntas bastante honestas, não são? A resposta está na sua filiação, na forma como você deve viver a sua filiação, a sua adoção. Papai está no controle. E pode ter certeza, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela lembrança tão preciosa da adoção que temos no Senhor. O teu movimento de amor foi maravilhoso. Ajude-nos a apreciá-lo cada vez mais e a viver com base nessa gratidão. Em nome de Jesus. Amém.